Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, para podermos ouvir mais da Palavra de Deus e conhecer cada vez mais desse nosso Deus maravilhoso. Nesse período que estamos de isolamento, e isso tudo me fez lembrar de uma coisa que é muito visada atualmente, que é a ansiedade. É muito falado hoje em dia na ansiedade, depressão, que dizem a doença do século e tudo mais. E isso me lembrou, em especial, um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Mateus 6. E vamos ler especificamente o versículo 33, que diz o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Isso conforta a gente de uma forma que sabemos que temos um Deus que podemos contar. Sabemos que temos um Deus que pode nos acalmar e nos acalentar nesse momento. Fato é que se não fosse por Ele, esses momentos não estariam sendo proporcionados. Momentos os quais estamos utilizando de recursos para podermos estarmos mais próximos, mesmo estando longe. Sabemos que não é a mesma coisa, mas está sendo algo de excelente substituição nesse período. Vamos agradecer a Deus por esse momento e entregar o nosso irmão, que estará seguindo com a palavra, posterior a um louvor que será também apresentado. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, estamos mais uma vez aqui, juntos, mas de certa forma distantes. Presencialmente não estamos, Mas em espírito sabemos que estamos todos reunidos. Estamos aqui para ouvir e sermos acrescentados mais uma vez com uma porção da Tua Palavra. Que o que será dito, ó Pai, seja vindo diretamente do Senhor, e que os nossos corações possam estar abertos e dispostos a receber tudo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Essa é a oração que te fazemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos com o louvor e posteriormente o irmão está com a palavra. Estou na minha vida.
deixe viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, reunidos de forma virtual, e confesso que eu tenho sentido saudade de estarmos reunidos no nosso templo. Mas como já foi anunciado em estudos anteriores, sabendo que a igreja somos nós, e por isso devemos valorizar esse momento que nós estamos tendo. Mesmo virtualmente, nós estamos conseguindo entrar dentro da casa de cada um de vocês, anunciando mensagens vindas do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre alegria. Será que você, mesmo diante desse momento que estamos vivendo, tem encontrado alegria? Uma palavra tão fácil de ser expressada, mas tão difícil de ser vivida na prática. Sabe, mesmo diante desse momento que nós estamos vivendo, nós devemos procurar a alegria. E a alegria que nós vamos anunciar neste momento é uma alegria vinda do Senhor. Confesso para vocês que eu estava um pouco preocupado com esse cenário que nós estamos vivendo, e houve um dia que eu estava muito triste, preocupado, pesaroso. Foi até que eu recebi um artigo no meu celular e eu comecei a ler aquele artigo. E aquele artigo falava justamente a alegria vinda do Senhor. Quem mandou para mim foi o nosso irmão Luiz Fernando Favre, ali de Petrópolis. Eu agradeço o irmão por ter enviado para mim, e eu tomei a liberdade de pedir ao irmão para usar o artigo que ele enviou para mim, usar como base na mensagem que vamos expor no dia de hoje. E o meu irmão, ele concedeu essa liberdade para nós estarmos aqui falando um pouco. Interessante que naquele dia, como que a palavra do Senhor veio atingir meu coração. E eu espero que no dia de hoje, essa mesma palavra venha atingir o seu coração. Nós vamos estar falando uma alegria, mas não uma alegria vindo de qualquer pessoa. É uma alegria vindo do Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 a 11. A palavra de Deus assim nos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos,
morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus por intermédio da morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu gostaria que você destacasse o versículo 11. Não sei se você parou para notar, mas diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. E é essa reconciliação que nós vamos falar, uma reconciliação vinda através de Cristo, através do nosso Deus. No verso 11 aqui, como já falamos, essa palavra reconciliação, ela quer dizer transformação. Deus, ele nos transforma de inimigos a membros de sua família. Ele nos transforma de criaturas para filhos de Deus. O amor de Deus, ele é grandioso para com cada um de nós, e é nesse amor que nós devemos empenhar a encontrar essa alegria. E no texto aqui, todo o texto que nós lemos de Romanos, nós podemos destacar uma série de bênçãos resultantes da nossa justificação mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E na verdade aqui o texto de Paulo, ele nos conduz a um progresso espiritual. E esse progresso ele tem que ser real em nossas vidas, a fim de demonstrar o amor de Cristo em nós. E esse versículo que nós lemos e destacamos 11, ele inicia: e não somente isso. Sabe, meu prezado ouvinte, as bênçãos de Deus são inúmeras em nossas vidas, nós não podemos mensurá-las e em tão pouco enumerá-las. Por isso, nem mesmo nestes momentos que estamos vivendo, momentos de pandemia, momentos de tristeza, devemos crer e reconhecer que o amor de Deus para com cada um de nós, ele é real. E Paulo, ele nos conduz a nos dizer que isso é um progresso espiritual e isso deve culminar em ser uma realidade na vida de cada um de nós. Sabe, meu prezado ouvinte, são muitos privilégios e benefícios que nos são conferidos por Cristo. E nós vamos destacar apenas aqui hoje alguns. O primeiro dele, que nós devemos nos gloriarmos em Deus. Sabe, no versículo que nós lemos, na tradução da linguagem de hoje nos diz: e não somente isto, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos transformou e nos tornou amigos de Deus. Será que você pode dizer que você é amigo de Deus? Será que você tem buscado essa intimidade com o nosso Deus? E esse estado de plena satisfação e harmonia, ela teve início quando nós fomos até a cruz. E ali nós reconhecemos a Cristo como Salvador e depositamos as nossas vidas em total confiança e entrega, recebendo a justificação vindo do nosso Deus através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. E com isso, como já disse, nós vamos enumerar várias bênçãos vindo do nosso Deus, apenas algumas bênçãos. E a primeira dela você encontra logo no versículo 1 de Romanos 5, paz com Deus. Como que nós precisamos valorizar e ter essa paz? E essa paz que tanto o homem busca, você pode encontrar apenas no nosso Deus. Temos também acesso a essa graça, acesso a essa salvação que é apenas pela graça. Nós não temos condições alguma de pagar. É apenas pela graça que é estendido a cada um de nós a salvação. Também temos a esperança da glória de Deus. E o versículo continua, se você for ver no verso 2, diz assim: e não somente isto, porque as bênçãos de Deus são numerosas. E o quarto ponto, alegria nas tribulações,
pois aprendemos a crescer com elas. É nos momentos difíceis, é nos momentos de tribulação que nós amadurecemos e crescemos como filhos de Deus. Tiago já nos advertiu isso, quando ele diz para nós: tendes muitas alegria, o passardes por muitas provações, porque são nas provações que produz crescimento na nossa vida. É nas provações que nós amadurecemos. Por isso, você deve encontrar, cada um de nós devemos buscar a alegria nas tribulações, porque com isso nós estaremos aprendendo. Quinto, adquirimos a plena confiança em Deus, pois Ele derrama o seu amor em nossos corações e nos fortalece com o Espírito Santo e nos confere em Cristo a justificação e salvação. E o versículo 10, ele continua e muito mais. As bênçãos de Deus são grandiosas. No versículo 10 nós destacamos que Ele nos reconciliou mediante a sua morte, pela sua ressurreição. E Ele nos confere a filiação, herança e glória futura. E por fim, o sétimo ponto, diz ainda no versículo 11, e não apenas isto, mas a bênção de alegrarmos no próprio Deus. É essa bênção maior que nós queremos falar para você. A bênção da salvação. É essa bênção de nós alegrarmos no próprio Deus. Esse Deus que tudo tem feito por nós. Tem feito maravilhas, maravilhas insondáveis. E nós devemos buscá-la incessantemente. Então essa bênção, nós devemos buscá-la, meu prezado ouvinte. Você tem parado para refletir sobre a bênção maior, que é a dádiva da salvação em Cristo Jesus? E esta alegria que nós estamos destacando neste momento, nós encontramos na Bíblia e ela está sempre ligada na pessoa de Deus e a sua salvação. Muito interessante, né? A Bíblia sempre destaca a alegria, sempre ligada à pessoa do nosso Deus e à pessoa de salvação. Por isso que o convite aqui é para nós ressaltarmos o que o salmista nos diz lá em Salmo 95, versículo 1, que nos diz assim: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Cada um de nós somos convidados a se lembrar a nossa salvação. Lucas 1, 46 e 47 já nos diz: a minha alma se engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Será, meu prezado ouvinte, que você pode dizer que Deus é o Salvador da sua vida? Que Deus já encontrou morada no seu coração? Assim, quando alguém ou alguma família confia no Senhor a salvação, uma alegria invade a sua vida. A palavra de Deus nos diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Atos 16 e 34, parte B, nos diz assim: e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Assim, o crente no Senhor Jesus, ele tem que ter satisfação em uma vida de devoção ao Senhor. Salmo 100, versículo 1 e 2, é um convite para nós celebrarmos ao Senhor com júbilo. Talvez você já tenha cantado aquele corinho, né? Mas o salmista nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Será que você tem apresentado-se diante de Deus com cântico? Será que você tem celebrado com júbilo o Senhor? Sabe, Colossenses 3,16 nos traz para nós um grande convite: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. É esse coração grato que nós vamos ter no Senhor. Sabe, nós aprendemos na palavra de Deus que o seu reino no qual nós somos introduzidos é diferente deste mundo em que nós vivemos, porque o reino de Deus, o qual nós somos convidados a pertencer, ele é justiça, ele é paz e alegria no Espírito Santo. E isso está lá em Romanos 14, 17. Diferentemente deste mundo em que nós vivemos, onde vivemos no meio de tanta injustiça, de tanta desigualdade, de tantas lutas. Mas o reino do nosso Deus, ele é totalmente diferente, porque ele é justiça, paz, ele é alegria
no Espírito. E essa satisfação conferida, ela é conferida pelo próprio Deus. Quando ele diz para nós em Romanos 15:13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Queridos irmãos e meu prezado ouvinte, aonde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, você deve destacar que são muitas bênçãos. Podemos dizer quantas bênçãos Deus tem conferido a cada um de nós, quantos motivos para alegrarmos em Deus. Sabe, o Senhor Jesus, Ele nos desafiou a uma vida de oração, porque nós encontraríamos plenitude de satisfação. Você tem buscado uma vida de oração? Você tem orado a Deus? Precisamos agir assim. Temos gozo da comunhão entre os remidos com o Senhor, com o próprio Senhor. E esse trecho me fez a repensar naquele versículo que está lá em 1 João 1, 3 e 4, que há pouco tempo nós adotamos como tema da nossa mocidade, que nos diz assim: o que temos visto e ouvido, e anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meu querido irmão, que o Senhor nos ajude a valorizar essa comunhão com o nosso irmão, e especialmente com o nosso Deus, esse Deus soberano, esse Deus que tem feito muito por cada um de nós. Devemos assim nos apegar ao Senhor, pois mesmo nas horas difíceis, Ele reserva força e alegria para os seus. Mesmo nesses momentos difíceis, o nosso Deus, Ele está ao nosso lado. Abacuque 3, 17 e 18 nos diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação. Isso é um convite para nós nos alegrarmos no Senhor, exultarmos o Deus, porque, como já dissemos, a dádiva maior para ter alegria no nosso ser é a dádiva da salvação, que nós somente podemos obter pelo sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Na verdade, nós precisamos buscar de todo o coração e aprofundar a nossa comunhão pessoal com Deus, para enfrentarmos momentos difíceis da vida, com coragem e com gozo em nossa alma. 1 Pedro 4, 12 e 13 nos diz: amados, não entranheis o fogo ardente que surge por meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vós sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Querido amigo, reflita bem quantas bênçãos você tem perdido, quantas bênçãos você tem deixado de desfrutar por não fazer um encontro com o nosso Deus. Entregue a sua vida totalmente a Cristo para você obter a salvação. Não quero dizer aqui que você não vai passar por dificuldades. Não quero falar que você vai ver uma vida repleta de bênçãos. Não, quero dizer que você, além de obter a salvação, você vai ter a plena certeza que o nosso Deus jamais te abandonará. Você vai ter a plena certeza que o nosso Deus estará sempre com você, lhe dando força a prosseguir, erguendo você de pé para desfrutar todos esses momentos difíceis com cabeça erguida, crendo sempre no nosso Senhor Jesus, crendo que um dia Cristo voltará para buscar os seus e a sua igreja. Por isso nós devemos estar preparados. Nós já estamos encerrando. Sabe, meu querido irmão, a confiança ela nos fortalece. Nós devemos ter confiança nesse Deus. E eu lembro de Neemias 8 e 10, quando nos diz: a alegria no Senhor é a nossa força. E é nessa força que nós devemos meditar. E por isso, nós devemos nos alegrar no Senhor. Lembre que Paulo nos diz lá em Filipenses 4 e 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É essa alegria que você tem que buscar no próprio Deus, é essa alegria vinda do Senhor que nos fortalece.
se temos que enfrentar algum momento difícil, sabemos que logo findarão os dias maus. Nós temos a certeza que tudo vai passar. Então, sem ansiedade, sem inquietação e sem medo. Lembre o que diz Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Estamos aqui, meu prezado ouvinte, encerrando. Sabe, a alegria, ela tem que ser no Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam buscar essa alegria vinda do Senhor. Agradeço ao nosso irmão, como já destaquei, Luiz Fernando Fávio, por ter enviado para mim esse artigo, essa mensagem que eu compartilho com cada um de vocês, a ponto de que você reconheça que a alegria, a verdadeira alegria, ela vem do Senhor. Por isso, busque no Senhor essa verdadeira alegria. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Graças a Deus, irmãos, fomos mais presenteados, mais uma vez, né, com a palavra de Deus. E que o Senhor possa completar em nossos corações tudo que foi dito e tudo que foi apresentado para nós. Vamos estar agora também, mais uma vez, com o louvor dos irmãos, posterior a uma oração de agradecimento que faremos pela mensagem que foi trazida. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor permitiu chegar até nós por esse irmão. Pelo Senhor ter feito instrumento desse irmão para que ele pudesse entregar exatamente o que o Senhor queria passar para nós. E nada, Senhor, nada que vem diretamente dele, sim, vindo do Senhor. Agradecemos pelo Senhor nos abençoar com irmãos preparados e que estudam da Tua Palavra para poder entregar isso para nós, que se dedicam ao Pai e dão sua vida plenamente para poder compartilhar conosco mais e cada vez mais dessa maravilha que é o Senhor. Obrigado por tudo. Como já dito, que o Senhor acrescente nos nossos corações com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Cada passo encontro